Glória a Deus. Que presença do Senhor abençoada nesse lugar. Como nós somos privilegiados. Como nós somos privilegiados. Ter essa graça de receber essa unção, esse poder de Deus. Se existe tesouro maior nessa terra, eu desconheço, do que essa presença tão maravilhosa e tão abençoada que está nesse lugar. E o Senhor preparou essa bênção para a minha vida e para a sua. É a presença dele que faz a diferença, é a presença dele que muda. Tira a sua expectativa do homem, tira a sua expectativa desse lugar. É um lugar abençoado que o Senhor promoveu para as nossas vidas. Mas coloque a tua expectativa no Senhor. Coloque a tua expectativa no Senhor, porque ainda Deus tem grandes coisas para realizar, para fazer nesse lugar. David, vamos pregar junto? Vamos, Sarinha? Vamos então? Amém? Eu creio que vai ser uma bênção o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Vocês abençoados, vamos ficar aqui, nós vamos estar ministrando junto. Vai ser um culto abençoado, uma palavra abençoada que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite. Eu quero que você esteja abrindo a palavra do Senhor em Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao 5. Amém? Vou esperar você achar. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção é poder ouvir a palavra do Senhor. Em Atos 9, de 1 ao 5, vai dizer assim: enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, a ideia de todos os seguidores cristãos, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximou de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Aleluia. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Perguntou Paulo. E a voz respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Querido, fecha os teus olhos. Aleluia. Espírito Santo de Deus, eu estou diante da tua noiva. Espírito Santo de Deus, eu estou diante da tua igreja. Eu peço que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações. O Senhor sabe que eu não tenho capacidade de estar nesse lugar, mas eu tenho escolhido todos os dias da minha vida depender do teu Santo Espírito, para que eu cumpra a função que o Senhor estabeleceu na minha vida, Senhor, como ministro do Evangelho, como pastor. Então, mais uma vez nesse lugar, eu escolho depender de Ti. Eu escolho, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso de uma unção que me capacite para esse momento e para esta hora, pois eu estou diante da Tua noiva, eu estou diante da Tua igreja. E, Senhor, nós precisamos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos que o Senhor ministre aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós carecemos de ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Ministre aos nossos corações nessa noite. Vira a chave nesse lugar. Destrava. Traz convencimento, arrependimento. Mas vem com o Teu poder, com a Tua palavra. E faz a obra que o Senhor tem para fazer. No nome precioso e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. O tema dessa mensagem nessa noite se chama: continuidade gera uma rotina. Continuidade gera uma rotina. Queridos, deixa eu te confessar algo que tem afligido o meu coração nesses últimos tempos. Tem assim apertado o meu coração nesses últimos tempos. E o que tem afligido o meu coração é saber que nós temos que dar continuidade, mas nós não fazemos. Nós sabemos que nós temos que dar continuidade, mas nós não fazemos. Como isso tem afligido o meu coração, como essa palavra continuidade tem afligido o meu coração, como nós temos errado em relação à continuidade. Nós sabemos que precisamos dar continuidade, mas nós não damos, pastor. Nós sabemos que nós temos que seguir, dar continuidade àquilo que o Espírito Santo de Deus ministra a nós,
mas nós não damos. Nós não damos continuidade naquilo que nós recebemos. O Senhor vem, o Senhor ministra o meu ao seu coração, mas nós não damos continuidade. E infelizmente, e automaticamente, nós acabamos entrando em lugares, pelo fato de não dar continuidade, nós vamos deixar de desfrutar de lugares que o Senhor tem para as nossas vidas. Pelo fato de você não dar continuidade àquilo que o Senhor ministra, aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Nós vamos deixar de usufruir, nós vamos deixar de entrar em lugares que o Senhor tem para as nossas vidas, lugares que são preparados para as nossas vidas. Nós vamos deixar de acessar esse lugar. Infelizmente, o homem ele tem sido omisso em relação à continuidade. Infelizmente, nós sabemos daquilo que é para ser feito, mas nós não fazemos. Nós agimos com omissão. Nós recebemos algo da parte do Senhor, mas nós não damos continuidade. Infelizmente, nós estamos presentes nos cultos ao domingo, mas chega na segunda-feira nós não damos continuidade àquilo que o Senhor ministra aos nossos corações. Com esta palavra, continuidade, eu quero ministrar o seu coração nessa noite. Eu quero que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Então, queridos, se nós não darmos continuidade, se nós não seguirmos naquilo que o Senhor ministra ao meu e seu coração, se nós não darmos continuidade a uma vida de oração, uma vida de uma palavra, nós vamos deixar de acessar esse lugar. Nós vamos deixar de acessar esse lugar que se torna uma rotina nas nossas vidas. Se torna uma rotina, porque tudo aquilo que nós damos continuidade vai gerar uma rotina nas nossas vidas. Se você tem uma vida de oração, você entende essa vida de oração, você entende que você tem que seguir, você dá continuidade, você vai ser uma mulher e um homem de oração. Então toda vez que eu e você nós damos continuidade, nós vamos acessar esses lugares que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso essa palavra tem afligido o meu coração. Por isso essa palavra continuidade, ela tem apertado o meu coração. Porque nós sabemos o que tem que ser feito, mas nós não fazemos. Isso é um pecado de omissão. Pecado de omissão é você saber o que tem que ser feito, mas você não faz. Você recebe algo, você entende que tem que dar continuidade àquilo que o Senhor te deu, mas você omite, você peca e você erra por você não dar continuidade. Então eu creio que um dos pecados que tem mais afligido a raça humana é a omissão. Você sabe do que tem que ser feito, você sabe daquilo que você, da forma como você tem que agir, mas você não faz. Meus irmãos, infelizmente há um descaso com a palavra continuidade. Há um descaso com a palavra continuidade em relação às nossas vidas. E a consequência desse descaso são lugares que nós deixamos de desfrutar, são lugares que nós deixamos de acessar, porque nós não damos continuidade. Aí nós não vamos acessar lugares como alinhamento, lugares como renúncia, lugares de intimidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Por quê? Porque você não tem dado continuidade. Você tem sido omisso diante daquilo que Deus tem ministrado ao seu coração. Eu quero falar sobre algo que aconteceu na minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha trajetória de vida. Alguns anos atrás, eu estava no meu quarto de oração, eu estava adorando ao Senhor. De repente, veio uma unção, de repente veio um poder tão forte, que eu chorava muito, queridos. Era um choro, o Senhor me visitando com poder, mas era algo que vinha de dentro para fora, algo tremendo, que o Senhor estava fazendo ali na minha vida. E o Espírito Santo de Deus começou a ministrar ao meu coração. E ele dizia assim: deixa tudo aos pés da cruz. Eu quero os teus sonhos, eu quero os teus talentos. Eu ainda estava envolvido com o futebol, algo que está no sangue. Quem já participou, quem já vivenciou o futebol de uma forma assim profissional, é algo que fica no sangue da gente, é algo difícil da gente deixar, da gente abandonar. Eu me lembro, nessa época eu estava ainda no futebol, eu ainda trabalhava aqui na Ponte Preta, e
o Senhor dizia assim para mim: eu quero os teus sonhos, eu quero os teus talentos, eu quero tudo aos pés da cruz. Eu quero que você viva somente pela minha obra. Eu quero que você só faça aquilo que eu estabeleci, aquilo que eu determinei para você. Querido, naquele momento eu discerni, naquele momento eu entendi que o Espírito Santo de Deus, ele estava alinhando a minha vida, que o Espírito Santo de Deus estava me levando a um lugar de renúncia, que o Espírito Santo de Deus estava me levando a um lugar de intimidade. Que experiência maravilhosa eu tive naquele lugar. Pastor Jorge, eu quero confessar, pastor, naquele quarto, o meu coração foi arrebatado. Naquele quarto, meu coração ele foi arrebatado. Naquele quarto, quando eu tive essa experiência com o Senhor, quando o Senhor dizia: deixa tudo aos pés da cruz, o meu coração foi arrebatado. Eu comecei a entender que o meu coração já não estava mais nessa terra. O meu coração não estava mais nessa terra. O meu coração ele foi arrebatado para o céu. O meu coração ele foi arrebatado para o céu. Tamanho era o impacto daquela experiência que o Senhor estava me dando naquele momento e naquela hora. Eu nunca mais eu fui o mesmo. Essa experiência ela foi maravilhosa. E eu dei continuidade. Aquela experiência ela não parou naquele quarto, ela não ficou naquele quarto. Eu dei continuidade àquela experiência. E essa continuidade ela tem gerado algo tão maravilhoso, uma rotina tão maravilhosa na minha vida. Eu não consigo viver mais sem essa presença. Eu não consigo viver mais não dando continuidade àquilo que o Senhor fala, àquilo que o Senhor ministra ao meu coração. Essa experiência tem gerado algo tão maravilhoso na minha vida, tão tremendo na minha vida. Eu nunca imaginei acessar os lugares que eu tenho acessado, depois desse encontro que eu tive com o Senhor naquele quarto. E eu dei continuidade a isso. Ele tem me levado a um lugar com a palavra de Deus. Eu tenho desfrutado da palavra de Deus. A palavra de Deus tem se revelado para com a minha vida de uma forma tão tremenda, de uma forma tão maravilhosa. Através dessa experiência eu tenho dado continuidade, eu tenho acessado um lugar de oração, um lugar seguro, um lugar, aleluia, onde todas as coisas é providas, um lugar onde nós temos a direção do Senhor, um lugar do secreto com Deus, um lugar onde o Senhor me dá destino, um lugar onde o Senhor me orienta. Eu tenho acessado esse lugar, porque um dia o Senhor, aleluia, fez essa maravilha na minha vida, e eu dei continuidade àquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou. O Senhor tem me levado a um lugar de jejum. O Senhor tem me levado à oração da prática, da oração em línguas, que edifica a nossa fé. Essa continuidade tem me levado a lugares incríveis, incríveis. Por isso eu digo mais uma vez para você: meu coração não estava mais nessa terra. O meu coração foi arrebatado. O meu coração está no céu. Ele pertence ao Senhor. Por isso eu deixei naquela cruz todos os meus sonhos. Por isso eu deixei naquela cruz todos os meus talentos. Talvez você está olhando para mim, mas os sonhos, pastor, e aí eu quero te dizer algo nessa noite: é muito melhor sonhar os sonhos de Deus. É muito mais prazeroso, gostoso. É incrível sonhar os sonhos de Deus. Aquele momento foi um momento assim que eu tive que renunciar. Um momento difícil, porque eu tinha muitos sonhos. Mas depois de quase aí mais de 7, 8 anos, quase 10 anos, como é bom sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor são melhores do que os nossos. É muito bom sonhar os sonhos do Senhor. É muito bom. Querido, eu quero voltar aqui para o nosso texto. Enquanto isso, Atos 9, de 1 ao 5, enquanto isso Saulo, motivado pela ânsia de matar, o discípulo do Senhor procurou o sumo sacerdote, pediu a cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho, os homens e as mulheres que ali encontraram, para levá-los como prisioneiros a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu no chão, e uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele dizia: quem és tu? Perguntou Saulo.
sou Jesus, a quem você persegue. Querido, quando nós observamos esse texto aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver Saulo de Tarso perseguindo a igreja de Cristo Jesus, respirando a morte do cristão, querendo colocar todos os cristãos na rua, na cadeia, querendo colocar todos ali. Mas no caminho de Damasco, no caminho, de repente, o Senhor vai aparecer para ele, e Paulo ele vai ter um encontro com Jesus. E a Bíblia descreve algo aqui que eu acho tremendo. A Bíblia descreve algo que eu acho maravilhoso. Essa experiência tão impactante que Paulo teve, que algumas traduções da Bíblia vai dizer que a luz que Paulo viu era mais resplandecente que o sol da luz do meio-dia. Uau! Olha que experiência! De repente, o Senhor vai marcar um encontro com Paulo no caminho de Damasco. E ele vai ter um encontro com o Senhor. E esse encontro é tão impactante que a Bíblia descreve e diz que a luz, aleluia, a luz de Jesus é mais resplandecente que o sol do meio-dia. É algo que trouxe um impacto para a vida de Paulo. É algo que era para marcar a vida de Paulo. Era algo para tornar um memorial na vida de Paulo. Aleluia. E essa experiência que Saulo está tendo, é tão impactante, que a Bíblia descreve e diz assim, que ele cai ao chão. No versículo 4 e 5 vai dizer, e ele caiu no chão, e ouviu uma voz lhe dizer, aleluia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz respondeu, sou Jesus, a quem você persegue. Querido, após Saulo de Tarso ter esse encontro tão impactante com o Senhor, ele vai dar continuidade a esse encontro, ele vai dar seguimento a esse encontro, ele vai seguir dentro daquilo que o Senhor está ministrando, dentro daquilo que o Senhor está falando ao coração dele. Ele vai começar a corresponder com as direções, com as orientações do Espírito Santo de Deus. E Saulo de Tarso, também chamado Paulo, vai acessar lugares que eu creio, querido, que ele jamais imaginou acessar. Depois desse encontro, depois de ele dar continuidade àquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor realizou na vida dele, ele vai começar a acessar lugares que ele jamais imaginou acessar. E esta ministração, quero falar sobre alguns lugares que Paulo acessou após dar continuidade ao seu encontro com Jesus. Lugares que vão se tornar uma rotina para Paulo. Ele tem esse encontro impactante. O Senhor se apresenta para ele de uma forma impactante. E após esse encontro, ele vai começar a acessar esses lugares maravilhosos. E esses lugares vão se tornar uma rotina para a vida de Paulo. E o primeiro lugar que Paulo vai acessar é um lugar de alinhamento. É um lugar de alinhamento. Queridos, pensa em um homem que alinhou a sua vida, foi Paulo. Pensa num homem que acessou esse lugar com força, foi Paulo. Eu quero te dizer que Paulo não era um qualquer. Paulo, ele não era um qualquer. Alguns estudiosos, alguns teólogos vão dizer que Paulo era filho de comerciantes ricos, bem-sucedidos. Paulo, ele tem dupla nacionalidade, ele era judeu e romano. Ser romano na época é muito importante. Ser romano na época você tinha alguns privilégios. Você tinha alguns mimos na época. Então Paulo ele tinha esses privilégios especiais por ser romano. Então Paulo ele não é um qualquer. Paulo ele não é um qualquer. Queridos, eu creio que Paulo ele sobressaía aos jovens da sua época. Eu creio que Paulo ele sobressaía todos da sua época, aqueles que estavam ao seu convívio. Porque se nós seguimos a palavra de Deus, se nós lermos ali principalmente o livro de Atos, nós estudarmos sobre a vida de Paulo, nós vamos ver que Paulo está sendo preparado para ser um líder judaico. Meus irmãos, Paulo ele foi treinado para combater o cristianismo. Por isso que o texto está dizendo aqui que Paulo respirava ameaças de morte
contra o povo cristão. Paulo tinha um desejo dentro de si, de levar o povo cristão para a cadeia, de levar o crente para a prisão. Paulo, ele foi doutrinado, queridos. Paulo, ele foi doutrinado para combater o cristianismo. Mas após o encontro que ele tem com Jesus, após ele se encontrar de repente com o Senhor, que ele encontra o Senhor Jesus, ele vai entender o que é continuidade. Ele vai entender o que é dar continuidade. Ele vai começar a acessar esse lugar de alinhamento incrível que aconteceu com a vida de Paulo. Após ele encontrar com o Senhor, após ele entender, após ele acessar esse lugar, a vida de Paulo vai começar a ser alinhada. E aquele que foi preparado para ser um dos grandes líderes judaicos, aquele que ameaçava colocar os crentes na cadeia, ele começa a ser alinhado. E ele vai se tornar um dos grandes líderes do cristianismo, por causa desse encontro que ele teve com o Senhor Jesus, e por causa da continuidade que ele deu. Ele começa a acessar esse lugar, e a vida dele começa a ser transformada, a vida dele começa a ser mudada. Paulo, ele vai se tornar um dos grandes implantadores de igreja do cristianismo, por causa desse alinhamento. Paulo, ele vai se tornar um dos maiores evangelistas do cristianismo. Paulo vai se tornar um dos homens que escreveu mais livros na Bíblia. Segundo alguns teólogos, alguns estudiosos, eles vão dizer que Paulo escreveu pelo menos 14 livros da Bíblia. Aquele que colocava o cristão na cadeia, aquele que era contra Jesus, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vai alinhar a vida dele, ele vai dar continuidade àquele encontro, e a vida dele vai se alinhar. Esse alinhamento é tão maravilhoso que ele vai se tornar esse grande homem de Deus. Paulo, o grande implantador de igreja. Paulo, o grande evangelista do cristianismo. Paulo, o grande homem de Deus. Que alinhamento é esse, meus irmãos? É impactante, é tremendo o que acontece com a vida de Paulo. Depois que ele entendeu sobre continuidade, depois que ele compreendeu sobre continuidade, é tão impactante mover na vida de Paulo em relação à continuidade, que automaticamente Paulo faz do alinhamento uma rotina. Para Paulo vai se tornar uma rotina fazer alinhamento. Ele não vai fazer força, não é. Para aí, eu tenho uma orientação do Espírito Santo de Deus aqui, ele está me alinhando, ele está me orientando, ele está mandando eu fazer determinadas coisas. Automaticamente ele abre mão e ele se alinha. Então a continuidade se torna o que para Paulo? Uma rotina. Se torna uma rotina. Vai se tornando tão normal para a vida de Paulo, que esse alinhamento ele vai ter um nível de profundidade enorme. Tamanho é o alinhamento do servo do Senhor. E o que eu acho interessante, que Paulo ele vai descrever em palavras esse alinhamento. Que Paulo ele vai mostrar, ele vai escrever em palavras o que Jesus se tornou para ele, após o encontro que ele teve com o Senhor, o nível de alinhamento que ele tem. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, vai nos dizer assim: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois agora, eternamente. Amém. Aleluia. O alinhamento de Paulo está nessas palavras, querido. Paulo é aquele que quer matar. Paulo é aquele que é criado para ser um líder judaico. Paulo é aquele que é treinado para destruir o cristianismo. Ele tem um alinhamento tão profundo com o Senhor, ele tem um alinhamento tão incrível com o Senhor, que ele vai olhar para o Senhor Jesus e vai dizer: o Senhor é tudo na minha vida, eu estou entendendo o que é o Senhor. E ele vai dizer: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. Oh, que vamos orar para o mais forte. Tudo isso aconteceu depois que Paulo teve um encontro com Jesus e deu continuidade, que gerou uma rotina de alinhamento na vida de Paulo. Queridos,
deixa eu te fazer algumas perguntas, para que você reflita. Você tem dado continuidade ao que Deus tem falado contigo sobre alinhamento? Dá uma olhada aí na sua vida. Retrocede um pouquinho. Olha no teu histórico de vida. Olha um pouquinho para trás. Dá uma olhada. Vê se você, quando o Senhor você teve um encontro com o Senhor Jesus, ou em algum momento você teve uma experiência com o Senhor Jesus. Dá uma olhada para trás. Se você tem dado continuidade a esse encontro, dá uma olhada para trás sua vida, se a sua vida tem mudado. Dá uma olhada para a tua vida, querido. Será que você, ao olhar para trás, olhar para o teu histórico, você percebe que a sua vida está sendo alinhada? Será que você, ao olhar para trás, você fala, eu não sou mais aquele Denis, eu não sou mais o pastor Jorge, eu não sou mais a pastora, a minha vida foi mudada. A minha vida foi mudada. Se você for no meu passado, você não vai me encontrar mais lá. Eu não sou o mesmo. A minha vida foi mudada, a minha vida foi transformada. Por quê? Porque eu entendi que quando nós temos um encontro com o Senhor, e nós damos continuidade, o Senhor vai mudar as nossas vidas. Olha para a sua vida. Será que para você o alinhamento se tornou uma rotina? Será que ainda você fica brincando com o Senhor? Não, eu não quero isso, eu não quero mais isso. Não. E o Senhor tem te orientado, o Senhor tem te direcionado, o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao teu coração. Eu quero assim, eu quero dessa maneira. Olha para a tua vida. A tua vida não está sendo alinhada, querido. Minha irmã, a tua vida está sendo alinhada. Será que você tem rompido com áreas que o Senhor mandou você já romper? Tem direções que o Senhor é tão claro para com as nossas vidas. O Senhor nos orienta, o Senhor nos direciona. O Espírito Santo de Deus vem e fala aos nossos corações. Mas ainda há algo que eu tento lutar contra aquilo que o Senhor fala ao meu coração. E você não abandona determinadas coisas que o Senhor tem mandado você abandonar. E você continua voltando às suas práticas do passado. Eu não sei você, mas quando tem ciclos na minha vida que não fecham, eu fico bravo, fico com raiva. Porque o Senhor sempre nos dá a oportunidade de um começo. O Senhor sempre nos dá a oportunidade de nós darmos continuidade. Então, se o ciclo não está fechando, é algo que você está fazendo de errado. Eu não sei que ainda não é tempo de você passar aquele ciclo. Mas quando o ciclo se repete, porque, querido, guarda isso no teu coração. Tudo aquilo que repete na tua vida é porque não foi consertado. Pode prestar atenção aí. Dá uma olhada. Tudo aquilo que você não alinha na tua vida é porque não foi consertado. E vai repetir. Daqui a pouco você está caindo nas mesmas áreas de novo. Você está caindo nos mesmos buracos. Por quê? Porque você não dá continuidade àquilo que Deus falou ao teu coração. Você não dá continuidade àquilo que o Senhor ministra ao teu coração. E você continua voltando às práticas do passado. Passa anos, passa tempo, e você não progride. Você não caminha. Sabe por quê? Porque você não dá continuidade àquilo que Deus tem falado ao teu coração. Ei, deixa eu te falar algo. Aonde o Evangelho chega, tem mudança. Aonde Jesus chega, como ele chegou na vida de Paulo, tem mudança, tem transformação. Paulo é aquele que perseguia. Todos tinham medo de Paulo. Em determinado tempo, quando Paulo foi até os discípulos, os apóstolos, todos ficaram assim meio temerosos, porque sabiam que era Paulo. Mas quando conviveram com Paulo, que eles ouviam falar o que Paulo fazia, mas quando eles conviveram com Paulo, viram a transformação, viram que ele teve um encontro, ele deu continuidade àquele encontro, eles viram uma transformação, eles viram mudança na vida de Paulo. Ei, guarda isso que eu vou te falar. Uma pessoa, quando se converte, quando entrega a vida para Jesus, quando o Evangelho chega, tem que ter evidência de conversão. Não existe cristão sem evidência de conversão. Ah, eu sou crente, mas a minha vida não foi mudada. Ah, eu sou crente, mas a minha vida não foi alinhada. Tem algo errado. Tem algo errado. Porque onde Jesus chega, a mudança. Onde Jesus chega, ele liberta. Onde Jesus chega, ele transforma. Onde Jesus chega, ele cura. Aleluia.
noite é um momento tão precioso, que eu creio que o Senhor movimentou céus e terra. Eu creio que o Senhor preparou esse ambiente para as nossas vidas, para que você faça uma análise da sua vida. Aqui nós não temos esse costume. Em nome de Jesus, o Senhor sempre vai guardar nosso coração assim. Nós não temos costume de ficar olhando e apontar, porque nós somos família, e família ajuda. Família vai abraçar, família vai trazer para perto. Mas o Senhor preparou esse tempo aqui. Nós queremos te ajudar, nós não queremos te acusar. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de você olhar para a tua vida e fazer uma análise. O Senhor está te dando a oportunidade de você olhar para o teu histórico e olhar e ver se as suas práticas do passado, elas pararam. Fica essas perguntas aqui como parâmetro para as nossas vidas, para que você possa analisar se você está vivendo continuidade que gera rotina. Em segundo lugar que Paulo acessou é o lugar de renúncia. Aleluia! Um lugar de renúncia. Querido, pensa em um homem, olhando para o texto, pensa em um homem que renunciou, foi Paulo. Pensa num homem que renunciou, mas com força, foi Paulo. Quando eu olho para esse texto aqui, Paulo, ele renunciou a si mesmo. Paulo, pelo fato dele ser aquele líder que está sendo preparado para o judaísmo, criado com as doutrinas dentro dele, Paulo, ele vai lutar contra si mesmo. Ele precisa desconstruir algo que está dentro dele. Então ele precisa olhar para aquilo que ele foi ensinado e ele desconstruir, porque ele precisa o quê? Renunciar. Ele precisa abandonar. Queridos, Paulo, para vocês terem ideia daquilo que estava construído dentro dele, Paulo, ele foi ensinado desde que saiu do ventre da sua mãe sobre as leis judaicas. Paulo, ele vai estudar com um famoso na época, um renomado rabino chamado Gamaliel. Aos 14 anos ele é colocado ao pé de Gamaliel. É a escola mais renomada que tem. Paulo, pelo fato de ter os seus pais ricos, os seus pais bem-sucedidos, tinha dinheiro para colocar Paulo aos pés de um líder judaico, de um líder, e ele vai estar aos pés de Gamaliel, sendo ensinado por esse rabino tão influente da época. Paulo estava sendo preparado para ser esse rabino, para ser esse líder judaico. Paulo, ele recebeu uma educação, queridos, uma educação quando estava ao pé de Gamaliel, uma educação pelos seus pais, uma educação subordinada às tradições e às doutrinas e à fé hebraica. Tudo isso está dentro de Paulo, tudo isso está na vida de Paulo. Mas só que Paulo, aleluia, mesmo diante de tudo isso que está dentro dele, mesmo diante de tudo isso que foi construído dentro dele, ele vai ter um encontro com Jesus. Ele vai ter um encontro no caminho de Damasco, e ele vai entender, ele vai continuar dando continuidade, mas agora a continuidade a respeito de renúncia. A continuidade a respeito de renúncia. E ele vai acessar esse lugar de renúncia tão impactante que foi na vida de Paulo. E querido, em um desses lugares que Paulo acessa a respeito de renúncia, ele vai renunciar à sua própria vida. Ele precisa renunciar à sua própria vida, pois ele foi criado na lei judaica. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, colocado aos pés de Gamaliel. Então ele precisa renunciar à sua própria vida. Em Atos 20, não precisa você abrir, em Atos 20, do 22 ao 24, vai dizer assim: agora, Paulo dizendo, eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Só sei somente em todas as cidades, o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão esperando. Ele vai dizer assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da sua graça.
Irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho para esse texto eu fico envergonhado. Quando eu olho para esse texto eu fico constrangido. Que nível de renúncia é este? Que nível de renúncia o Paulo está fazendo? Por isso que esse texto ele me constrange. Por isso que esse texto ele me desafia. Querido, o Espírito Santo revela nesse texto aqui para Paulo os seus processos e lutas. O Senhor está dizendo para Paulo: olha, Paulo, em cidade onde você vai, açoites e prisões, Paulo. É isso que você vai passar. É isso que você vai enfrentar, Paulo. Está dizendo no texto. E querido, quando eu penso nesse processo de Paulo, vem à minha mente Paulo e José do Egito. Quando eu olho para tudo aqui, falando a respeito de promessa, falando a respeito, aleluia, de processo, eu me lembro, vem à minha mente Paulo e José. Para José, Deus mostra o processo. Para José, perdão, para Paulo, para José, Deus não mostra o processo, perdão. Para José, Deus não mostra o processo. Deus vai mostrar o quê? A promessa. Ele só vai mostrar a promessa. Ele não mostrou o que ia passar com os irmãos. Não mostrou para José que ele ia ser preso. Não mostrou a traição da mulher de Faraó. Não mostrou tudo aquilo que ele ia passar com sua família. O Senhor só vai mostrar para José a promessa. Para Paulo é diferente. O Espírito Santo mostra os processos, os conflitos, as lutas, as prisões, os sofrimentos. É isso que o Senhor está mostrando para Paulo. Queridos, esse texto me desafia. Meu Deus, quando eu olho para esse texto, só o Senhor na minha vida. Eu quero parar essa ministração. E eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero parar essa ministração, eu quero te fazer uma pergunta. O que o Espírito Santo mostraria para as nossas vidas? Olhando aqui para Pedro, olhando para Paulo e para José, olhando que o Senhor mostrou para José a promessa, para Paulo ele mostrou o processo, e aqui eu olho e vejo o nível de comunhão que Paulo tem com o Senhor, porque o Senhor não escondeu o processo da vida de Paulo. Sofrimentos e prisões você vai passar. Se o Senhor se apresentasse hoje para mim e para você, o que o Senhor se revelaria para nós? Será que o Senhor mostraria para mim e para você só a promessa? Ou o Senhor também mostraria o processo? Eu quero que você fique com essa pergunta. O que o Senhor mostraria para você? Fica essa pergunta para você. Qual é o nosso nível de comunhão com o Espírito Santo de Deus? Paulo aqui demonstra uma maturidade, e Paulo demonstra uma comunhão com o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus vai mostrar para ele que cidades está esperando ele sofrimento, açoites. O Senhor se revela para Paulo dessa forma. Será que o Espírito Santo nos revelaria o processo? Será que ele mostraria o processo? Irmão, tem coisa que nós vamos passar, que às vezes é vergonhoso. Tem coisa que nós vamos passar que nós começamos a murmurar. Nós começamos a reclamar: por que eu estou passando isso? Por que isso acontece com a minha vida? Por que é desse jeito? Por que é dessa maneira? Por que só comigo acontecem essas coisas? Então fica para o teu coração o que o Senhor revelaria para você. Mas querido, após Paulo ver o processo, o Senhor revela o processo para Paulo. O Senhor mostra o processo para Paulo. O Espírito Santo mostra o processo para Paulo. Paulo vai ter uma reação incrível. Paulo ele vai ter uma reação incrível. E ele vai dizer assim no versículo 24: todavia, depois diante daquela situação que o Senhor está mostrando para ele, ele vai dizer assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça. O Senhor vem e revela o processo para Paulo. E ao revelar o processo, Paulo se posiciona e diz assim: a minha vida não importa mais. O que importa para mim é cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. O que importa para mim é cumprir o ministério que o Senhor me deu. Ele abre mão.
Eu estou falando daquele que foi criado aos pés de Gamaliel. Eu estou falando daquele que foi criado para destruir o cristianismo. Ele abre mão da vida dele agora por causa do cristianismo. Ele abre mão daquele que ele teve um encontro no caminho de Damasco. Sabe por quê? Ele entendeu continuidade. Ele entendeu que quando nós damos continuidade em relação à renúncia, nós vamos acessar esses lugares. Maravilhoso. E se você olhar para a vida de Paulo, para a vida de Paulo também, é constante. É uma continuidade de Paulo renunciando. Nós vamos ver um dos grandes homens da Bíblia, que é Paulo, renunciar tantas coisas que ele precisou renunciar. Tudo porque ele entendeu. Querido, a renúncia vai levar Paulo a esse lugar tão abençoado. E quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a vida de Paulo, ele me impulsiona. Há um desejo no meu coração também de entrar nesse lugar de renúncia, de viver a renúncia, de o Senhor dizer para mim, para você, renuncia, abre mão, e o Senhor fazer isso na minha vida. Então há um desejo, eu quero acessar esse lugar, eu desejo acessar esse lugar de renúncia. Queridos, eu quero te fazer mais umas perguntas. Você tem dado continuidade ao que Deus tem falado com você? Você tem dado continuidade quando Deus fala com você a respeito de renúncia? Olha para a tua vida. Tantas coisas que Deus tem mandado você renunciar. Você tem renunciado? Dá uma olhada. Diante daquilo que o Senhor está mandando você abandonar. Ei, eu estou na direção de Deus. Tem pessoas aqui dentro que estão esperando uma resposta. Tem pessoas aqui dentro que o Senhor já mandou você deixar. Mandou você sair de lugar. Se você não sair, você permanece nesse mesmo lugar. Eu estou na direção de Deus, eu estou na direção do Espírito. Renuncie aquilo que Deus está mandando você renunciar. Abandona aquilo que Deus está mandando você abandonar. Está passando aí na tua mente. Deus só está falando comigo. É com você que Deus está falando. É contigo que o Senhor está falando. Renuncie aquilo que Deus tem mandado você renunciar. Volta no lugar onde o Senhor tem mandado você voltar. Se posiciona no lugar onde Deus tem mandado você se posicionar. Sai desse lugar. Não fica mais nesse lugar. O Senhor te trouxe nesse lugar. É uma resposta para a tua vida. É uma alerta para a tua vida. Ei, renuncia o que Deus está mandando você renunciar. Abre mão. Essa palavra para a tua vida é preventiva nessa noite. Há uma graça e uma misericórdia de Deus nessa palavra. Deus está mandando você abandonar. Abandona isso. Abandona a coisa que está te travando em relação às coisas de Deus. Abandona. Volta. O Senhor Jesus está te esperando. O Senhor Jesus está te esperando. Renuncia. Renuncia. Volta a dar continuidade. Um dia você esteve no caminho do Senhor. Um dia você andou com Ele. Um dia você caminhou com Ele. E agora você começa a ter algumas práticas que têm entristecido o nome do Senhor. Volta. Volta. Se posiciona. Renuncia. Querido, preste atenção no que Deus tem falado com você. Será que você tem olhado para trás, para a sua vida, e você percebe que a sua vida tem sido renúncia? Que quando Deus fala contigo a respeito de renúncia, você tem dado continuidade? Será que você percebe isso? Será que a renúncia se tornou para você um estilo de vida, assim como foi para Paulo? Assim como foi para Paulo se tornou um estilo de vida. Para Paulo era fácil renunciar. Porque ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro santo com Jesus no caminho de Damasco. Aquele encontro que impactou a vida dele. Aquele encontro que disse que a luz era mais resplandecente que a luz do sol ao meio-dia. Quando ele encontra com Jesus, ele entende quem é Jesus, ele abandona, ele começa a renunciar. Ele abre mão de tudo por causa de Jesus. Ele abre mão da vida dele por causa de Jesus. Olha para a tua vida. Olha para você. Vê se a renúncia se tornou uma rotina na tua vida.
Querido, vê se você tem rompido em áreas da tua vida que você precisa renunciar. Vê, olha para a tua vida. Ei, não procrastina mais. Não procrastina mais. Aquilo que você tem que fazer hoje, não deixa para fazer amanhã. Quando nós deixamos para fazer amanhã, porque nós estamos procrastinando. Não faça isso. Deus está te dando uma oportunidade. Deus movimentou céus e terra, promoveu esse lugar para a tua vida. Renuncia. Fica essas perguntas para você, querido, para que você tenha um parâmetro, para que você possa analisar, para que você olhe para a tua vida e veja se você tem dado continuidade, e para ver se a continuidade tem sido uma rotina em relação à renúncia na sua vida. Querido, após o apóstolo Paulo, olhando para o texto, após o apóstolo Paulo ter se encontrado com Jesus, um encontro impactante, ter dado continuidade, correspondendo nas direções, com as orientações do Espírito Santo, após desfrutar de um alinhamento tremendo, após ele desenvolver uma rotina em relação à renúncia, Paulo vai acessar um terceiro lugar. E esse terceiro lugar é um lugar maravilhoso. Paulo vai acessar um lugar de intimidade. Alinhamento, renúncia, acessa lugar de intimidade. Em 2 Coríntios 12, do 2 ao 4, vai dizer assim, Paulo dizendo: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, só Deus o sabe. Sim, somente Deus o sabe, se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Aleluia! Paulo, após entender a continuidade em relação ao alinhamento, Paulo, após entender a continuidade em relação à renúncia, ele vai ter essa experiência com o Senhor. Ele vai ter essa intimidade com o Pai. E essa experiência é tão impactante, irmãos, que eu creio que Jesus só dá para os amigos. O Senhor só dá essa experiência para os servos que têm intimidade com Ele. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, nós não vamos ver muitos relatos na Bíblia sobre experiência como essa que Paulo teve. Relatos. Então, querido, olhando para essa experiência de Paulo, olhando para esse lugar de intimidade que Paulo teve, só os íntimos podem ter, só os amigos podem ter. Por isso Paulo entendeu a ideia de continuidade. E, querido, quando eu penso a ideia de intimidade, quando eu penso a ideia de amigos, quando eu penso nessa ideia dos íntimos do Senhor, vem à minha mente João, o apóstolo amado. João é aquele que desfrutou de uma intimidade profunda com o Senhor. João é aquele, queridos, que foi considerado o discípulo amado do Senhor. João é aquele que deitou no peito de Jesus à mesa. João é aquele que deitou no peito de Jesus à mesa. Aleluia! João é aquele que deitou no peito de Jesus à mesa. E quando eu olho para essa palavra, sabe o que eu sinto no meu coração? Eu creio que Jesus deseja uma geração como a geração de João, uma geração que está disposta a deitar no peito de Jesus e ouvir a batida do seu coração. Então, Jesus deseja uma geração, uma geração que está disposta a deitar no peito da cabeça de Jesus, ouvir a batida do coração dele. Não importa o que tem que renunciar, não importa o que tem que alinhar. Jesus quer uma geração que está disposta
que vão levantar a mão e vão dizer: ei, Jesus, eu quero ser alinhado. Ei, Jesus, eu quero renunciar. Ei, Jesus, eu quero entrar nesse lugar de intimidade. Ei, Jesus, eu quero ser como João. Eu quero deitar no teu peito e ouvir a batida do teu coração. Ei, eu oro por essa geração. Eu oro e creio que o que tu representa aqui. Eu oro por essa geração. Espírito Santo de Deus, gera aqui nas nossas vidas um desejo de intimidade como nós nunca tivemos, um desejo de alinhamento como nós nunca tivemos, um desejo de renúncia como nós nunca tivemos. Gera, Jesus, nós queremos ter a geração, Jesus, que deita no teu peito, que está disposto a ouvir a batida do teu coração. Toca aqui no Vitor. Eu oro pelo Vitor. Eu oro pela geração do Vitor. Que eles venham ter esse desejo. Que eles venham querer ser o discípulo amado que deita no peito de Jesus e ouve a batida do coração. Espírito Santo de Deus, traz, Senhor. Xereba, Condaraba, Suru e Abalabá. Decanto, Ru e Abalaba, Xere, beleza. Tem uma unção sobre a tua vida, Vitor. Ei, tem uma unção sobre a tua vida, Vitor. Tem um poder de Deus sobre a tua vida, Vitor. Você carrega algo da parte de Deus diferente. Você carrega algo da parte de Deus diferente. Você vai ser a geração que Jesus anseia. Você vai ser a geração que Jesus deseja. Ei, pode marcar esse dia, Vitor. Pode marcar esse culto. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua vida. Tem um toque de Jesus aqui. Ei, você, guarda isso. Escreve no teu caderno na hora que você chegar na tua casa. Você vai ser o nome de Deus. Você vai ter tantas experiências impactantes com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já tem te visto naquele quarto. Às vezes você dobra o joelho naquele quarto e você tem clamado. Ninguém nessa terra está te ouvindo, mas eu quero te dizer nessa noite: o céu está vendo a tua adoração. Você está sendo preparado. Você vai ser um grande homem de Deus. Tem uma unção poderosa sobre a tua vida. Eu creio que você vai ser a geração que está disposta a alinhar a vida. Eu sei que você vai ser a geração que está disposta a renunciar. Eu sei, Vitor, que você vai ser a geração que está disposta a deitar no peito de Jesus e ouvir a batida do coração. Eu oro agora pela tua vida, que seja liberada aqui, através da minha vida, uma unção. A unção que vai te levar para esse lugar. Tem um poder de Deus aqui. Você representa uma geração. Vitor, atrás de você tem uma geração. Atrás de você tem uma geração. Pai, Jesus, Vitor, que o Senhor gere maturidade para você entender os tempos e os ciclos na tua vida. Que o Senhor gere maturidade. Toca nele, Espírito de Deus, toca nele, gera. Fome e sede. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Nós chamamos, Pai, nós chamamos. Queridos, João é aquele que Jesus deu a sua mãe para ele cuidar quando ele estava ao pé da cruz, o discípulo amado. Alessandra é da mãe. A mãe é nossa querida. A mãe é um dos bens mais preciosos dessa terra. Jesus deu a mãe dele, deu Maria para ele cuidar. Aleluia. Aleluia. Jesus, João é o único discípulo que ficou perto de Jesus até a crucificação. João é o único discípulo que ficou perto de Jesus na crucificação. João é o único discípulo que permaneceu com Jesus até o final.
João é o único discípulo que permaneceu com Jesus até o final. João é aquele que viu Jesus no corpo glorificado. Aleluia. Queridos, há uma unção nesse lugar aqui. Há um poder nesse lugar. Eu sinto essa unção no meu corpo. Eu sinto essa unção na minha vida. E o Senhor quer tocar em você. Querido, João é aquele que viu Jesus no corpo glorificado. Em Apocalipse 1, do 12 ao 18, vai dizer assim, presta atenção, não se distraia. Quando João vai ver na ilha de Patmos o Jesus glorificado, ele vai dizer assim: voltei-me para observar quem falava comigo, e voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestido em uma longa túnica que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Presta atenção, os seus cabelos, aleluia, eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como os olhos de fogo. Era assim que João contemplava, era assim que João estava vendo Jesus glorificado. Jesus se apresenta para João com os olhos como de fogo, os olhos cor de mel, seus pés reluziam como metal, quando é refinado infornadamente. A voz como a voz de muitas águas. Quando João virou e ele ouviu a voz de Jesus, a voz de Jesus era como muitas águas. A Bíblia descreve: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Presta atenção, querido. O seu rosto, aleluia, era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu resplendor. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Esse é Jesus que João, na sua intimidade, está vendo ele. Aleluia. O seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu resplendor. E assim, João dizendo: quando eu admirei, caí aos seus pés como estivesse morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: ei, João, não tenha medo. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade e possuo as chaves do inferno e da morte. Aleluia! Aleluia! João, na sua intimidade, ele está vendo Jesus glorificado. Irmão, eu fico imaginando essa experiência. Que experiência de intimidade, de visão de Jesus glorificado, tão maravilhosa. O texto relata: os seus olhos eram como chama de fogo, a sua voz como o som de muitas águas, o seu rosto era como o próprio sol, aleluia. Quando brilha em todo o seu esplendor, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu possuo as chaves da morte e do inferno. Esse é o nosso Jesus. Foi este que Paulo viu, foi esse que João viu. Por isso que aquele que tem um encontro com Jesus é transformado, é mudado. Queridos, se nós entendemos que continuidade gera rotina, nunca mais nós vamos ser os mesmos. Se nós entendemos que continuidade gera rotina, nós nunca mais vamos ser o mesmo. Nós vamos acessar esse lugar incrível de intimidade. Assim como Paulo e João, nós vamos ter experiências impactantes. Nós vamos desfrutar de uma intimidade como nós nunca tivemos. Eu quero concluir essa mensagem. E eu termino essa ministração com muito temor no meu coração e com o coração apertado, dizendo:
Infelizmente, o homem tem sido omisso em relação à continuidade. Infelizmente, nós estamos presentes no culto de domingo, mas na segunda-feira nós não damos continuidade àquilo que Deus fala aos nossos corações. Então, aquilo que é para se tornar uma rotina nas nossas vidas, nós deixamos de desfrutar desse lugar, nós deixamos de acessar esse lugar, pois nós não damos continuidade. O grande pecado, um dos maiores pecados, ou o pecado mais atuante, vamos colocar assim, fica melhor, é esse pecado da omissão. É saber o que tem que ser feito, mas eu não faço. Eu sei que eu preciso dar continuidade, eu sei que eu preciso seguir, eu sei que eu preciso fazer, mas eu não faço. Por isso, querido, eu creio nessa luta dos nossos últimos dias, essas lutas tão difíceis que nós estamos enfrentando, mas nós temos que nos posicionarmos. Nós não podemos fazer descaso daquilo que Deus tem ministrado. Querido, tem saído muita palavra desse púlpito. O Senhor tem ministrado, o Senhor ministra homens, o Senhor ministra mulheres, o Senhor ministra na igreja, na coletividade, nós estamos todos juntos como família. O Senhor ministra para o Kids. Tantas palavras têm saído desse púlpito. Tantas palavras têm saído desse púlpito. O que você tem feito com as palavras que têm saído desse púlpito? O que você tem feito com o que o Senhor tem ministrado ao teu coração? O que você tem feito com as direções, com as orientações que o Espírito Santo de Deus tem te dado? O que você faz com elas? Nós precisamos viver o dia de hoje, queridos. Ele não volta mais. O Senhor está nos dando oportunidades para nós darmos continuidade. Senão nós vamos deixar de acessar esse lugar de alinhamento, de renúncia e de intimidade. Então, em nome de Jesus, eu quero te fazer uma pergunta, e aqui eu termino essa administração. O que você vai fazer com essa palavra hoje? O que você vai fazer com essa palavra que Deus está ministrando ao teu coração? Você vai dar continuidade ou você vai ser omisso a essa palavra? Você vai dar continuidade ou você vai sair desse lugar sabendo o que tem que ser feito, mas você não faz? O que você vai fazer com essa palavra que Deus está ministrando ao teu coração? O que você vai fazer com essa palavra que o Senhor liberou para a tua vida? A responsabilidade de dar continuidade a essa palavra, não só essa, mas todas as palavras que têm saído desse lugar, e outras palavras que você tem ouvido em outro lugar. Você só vai acessar os lugares que Deus tem para você se você dá continuidade. Então, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer um temor ao teu coração. Em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer um temor ao teu coração. Se essa mensagem fez sentido para você, aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.